Daniel capítulo 3, versículos 22 e 23. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados no meio da fornalha de fogo ardente. O tema dessa palavra é Deus estava lá. Eu convido você para meditarmos aqui no capítulo 3 de Daniel e encontrarmos importantes lições para as nossas vidas nos dias de hoje. Esse texto nos apresenta uma história linda. Ela nos mostra o resgate de Deus em relação a três jovens fiéis a Ele, obedientes à sua palavra. Tudo começa lá atrás, quando o rei Nabucodonosor dominou a cidade de Jerusalém. A Bíblia diz que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e ele ordena a um chefe dos oficiais chamado Aspenaz que trouxesse dos cativos de Israel, dos cativos de Judá, as pessoas que fossem sem defeito físico, de boa aparência, inteligentes, preparadas, para que essas pessoas pudessem mais tarde servirem ao próprio rei no seu palácio na Babilônia. É bem interessante perceber que quando esses quatro jovens, e a Bíblia diz que quatro jovens foram trazidos de Jerusalém, trazidos de Judá para a Babilônia, para como prisioneiros servirem ao rei ali no seu palácio. E a Bíblia diz que eram eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses quatro jovens saem agora da sua terra natal, saem agora de Israel para, como prisioneiros, mais tarde, servirem ao rei no seu palácio na Babilônia. Diz a Bíblia que quando eles chegam na Babilônia, os seus nomes foram modificados. Eles são rebatizados e agora Daniel passa a se chamar Beltesazar e os demais Sadraque, Mesaque e Abidnego. Deveriam passar 3 anos sendo preparados e capacitados em relação à língua, à cultura e aos costumes dos babilônios para poderem servir no palácio. E aqui tem algo muito interessante. Embora os seus nomes tenham sido modificados, a essência e verdadeira identidade daqueles quatro jovens permaneceram as mesmas. Aqueles quatro jovens fiéis a Deus estão agora sendo inseridos em um novo contexto, mas eles permanecem fiéis a Deus. Lembremos-nos do valor, da importância de estarmos e sermos fiéis a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Precisamos ter no nosso coração esse desejo, o desejo de sermos fiéis ao Senhor, nos esforçarmos para, em qualquer momento, buscarmos a fidelidade para com Deus. E agora eles estão sendo submetidos a um processo de provação, a um processo de dificuldade, quando o rei Nabucodonosor, um rei cego pelo poder, doente emocionalmente, tem uma ideia de dominar as pessoas e dominar o próprio mundo, talvez inspirado na ideia de conhecer as experiências de Deus ao longo da história como um Deus de vitória, como um Deus adorado, como um Deus cultuado. Ele agora, cego pelo poder, doente emocionalmente, decide dominar as pessoas, decide governar sobre todas as pessoas. E a Bíblia diz, no capítulo 3 de Daniel, que o rei Nabucodonosor construiu uma grande imagem de si mesmo. A Bíblia diz que ele manda construir uma imagem de 27 metros de altura, tendo 2 metros e 70 centímetros de largura. E agora o rei, por meio dos seus serviçais, reúne todos as autoridades do palácio, reúnem todas as autoridades da província e, através dessa audiência pública, ele comunica um decreto, onde, através desse decreto, todos, absolutamente, deveriam adorá-lo. Essa imagem foi erguida, 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. Agora, diante de todas as autoridades, prefeitos, governadores, sátrapas, diz a Bíblia, juízes, diante de todos esses conselheiros, o rei agora estabelece um decreto. Ele diz: a partir desse momento,
todos absolutamente, ao ouvirem os sons da cítara, da flauta dupla, da trombeta, ao ouvirem o som da harpa e de todos os instrumentos de música, vocês devem se prostrar diante da minha imagem. Vocês devem obrigatoriamente adorarem a minha imagem. Nabucodonosor surta e ele agora estabelece que todas as pessoas deveriam adorá-lo, deveriam se curvar diante da sua imagem. E nos nossos dias não é diferente. Muitos de nós construímos autoimagens e estamos buscando, por meio da nossa autoimagem, provar por A mais B que somos melhores, mais bonitos, e por conta disso há uma verdadeira competição para provar ao outro quem é melhor. Precisamos tomar cuidado com essa tirania, essa disputa pela imagem, essa disputa pela exposição de si mesmo. Precisamos abrir os nossos olhos e vivermos com mais leveza e com muito menos pressão em relação a essa busca pela construção da nossa autoimagem. Cuidado com as suas postagens e cuidado com a exposição de si mesmo. Tente manter a sua vida na direção de Deus. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que ali estavam se curvaram diante dele e o adoraram. E ele diz: se vocês não me adorarem, se vocês não se curvarem diante dessa imagem, serão atirados em uma fornalha em chamas. Então, nesse instante, nós temos Sadraque, Mesaque e Abidnego passando por um processo de dificuldade. Eles estão servindo no palácio e agora vem a mentira. A Bíblia diz que astrólogos se aproximam do rei e dizem ao rei: ó rei, viva para sempre, mas saiba, ó rei, que alguns israelitas não te deram ouvidos. Eles não adoram a tua imagem. Alguns desses israelitas desobedeceram ao teu decreto e inclusive fazem pouco caso de ti, ó rei. Então, nesse momento, vem a mentira. Os astrólogos chegam ao rei que já tem o seu coração doente, que já tem uma mente doentia e obcecada, cega pelo poder, e agora eles inflamam a ira do rei. Eles dizem ao rei que Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostram diante da imagem dele, incitando a ira do rei. E aqui nós temos algo que precisamos tomar muito cuidado. Por conta da mentira, muitos relacionamentos estão sendo destruídos. Por conta da mentira, muitos relacionamentos estão sendo quebrados, amizades desfeitas, casamentos desfeitos, relacionamentos estão se perdendo ao longo da história, porque a mentira tem sido inventada, tem sido introduzida nesses relacionamentos. Cuidado com as informações que estão chegando nos seus ouvidos. Cuidado com aquilo que estão dizendo a respeito do seu esposo, da sua esposa, do seu casamento, da sua liderança. Cuidado com a mentira, porque a mentira tem destruído relacionamentos no nosso tempo. E agora o rei Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estão agora na presença do rei. Estão submetidos a um processo de dificuldade, mas agora o rei os questiona. E o rei pergunta a eles: Sadraque, Mesaque e Abidnego, é verdade que vocês não se prostram diante da minha imagem? É verdade que quando os sons da cítara, da trombeta, da flauta dupla, quando os instrumentos são tocados e quando há música neste lugar, vocês não se ajoelham e se prostram diante da minha imagem? E agora, esses três jovens estão frente a frente com o rei. E como dissemos, eles chegam na Babilônia, têm os seus nomes modificados, mas a sua essência, a sua verdadeira identidade em Deus permanece a mesma. Esses três jovens, olhando nos olhos do rei, eles dizem: ó rei, não precisamos nos defender-nos diante de ti. Esses jovens demonstram terem raízes em Deus. E a partir de agora, eles dizem para o rei: rei, nós não precisamos nos defendermos. E muitas pessoas na nossa geração não compreendem que não é necessário e nós não precisamos, em todo tempo, fazermos autodefesas.
Nós não precisamos dar explicações de nós mesmos em todo o tempo como fazemos. Estamos diante de situações de erros e falhas, nos justificando até para as pessoas que não nos perguntaram nada a respeito daquele caso. Muitos de nós estamos tão inseguros e tão desorientados que em todo tempo buscamos entregar respostas e explicações para os outros em relação a nós mesmos. Você não precisa dar explicações de você mesmo. Você não precisa ficar o tempo todo se justificando para ninguém. Porque quem justifica o homem e quem perdoa o homem, quem sara o homem, é Deus. É o Deus que o criou. E agora, esses 3 jovens estão dizendo para o rei: Rei, nós não precisamos nos defendermos diante de ti. E eles continuam. Eles dizem para o rei Nabucodonosor: o Deus que nós servimos pode nos livrar dessa fornalha de fogo ardente. Eles estão, no meio da dificuldade, reconhecendo que a solução para os seus problemas encontra-se em Deus. Eles estão dizendo que o Deus que eles servem é capaz de livrá-los da fornalha de fogo ardente. Que convicção esses 3 jovens demonstram aqui, frente a frente com o rei. E eles vão além. Eles dizem assim: olha, e se o Deus que nós servimos não nos livrar, ainda assim não nos prostraremos diante dos teus deuses e da tua imagem. Quando eles dizem isso ao rei Nabucodonosor, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor mudou seu semblante, ficou irado. E o rei agora manda aquecer, superaquecer a fornalha de fogo. Ele diz: olha, aqueçam 7 vezes mais, muito mais do que de costume. E agora tragam os homens mais fortes do palácio, tragam os soldados mais fortes e lancem esses 3 jovens na fornalha de fogo ardente. O rei já havia dito a Sadraque, Mesaque e Abidnego: se vocês se prostrarem diante da minha imagem, será melhor para vocês. E ele diz: e que Deus poderá livrar vocês das minhas mãos? Esse rei, no ímpeto da cegueira, desejando ser adorado, ele afronta o Deus de Israel. E ele diz a esses 3 jovens, convictos em Deus, que Deus não os livraria dessa situação, não os livraria das mãos dele. Pois bem, agora os soldados lançam Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. Mas a Bíblia diz que ela estava tão superaquecida que os soldados morreram ao estarem perto dessa fornalha. E os 3 jovens caem dentro da fornalha. Atados, amarrados, eles caem dentro da fornalha. E agora nós estamos diante de um poderoso livramento de Deus na vida de 3 jovens que se posicionaram diante da dificuldade, diante da pressão, diante da provação. Eles se posicionam e foram lançados no fogo, foram lançados dentro da fornalha. Com as mãos atadas, eles agora estão dentro do fogo. E nesse processo de prova, nesse processo de dificuldades, eles, possuindo, mantendo suas raízes profundas em Deus, firmadas em Deus, estão no ponto máximo do sofrimento. Estão diante do momento mais desafiador de suas vidas. E agora, o que acontece? O rei, ao ver aquela situação, logo denuncia e admira do que estava vendo. O rei chama os seus serviçais e pergunta: não foram 3 homens lançados dentro da fornalha? Sim, responderam os serviçais. E o rei diz: mas eu vejo 4 homens caminhando. O 4º se parece com o filho dos deuses. Eu vejo 4 homens ilesos caminhando na fornalha de fogo ardente. Agora o rei denuncia, fala que está vendo algo sobrenatural. Nesse momento, Deus estava lá. Nesse momento, Deus estava presente para trazer livramento e cuidar dos seus filhos. Deus estava lá para trazer resposta àquela afronta. Deus estava lá para responder diante da afronta e dificuldade que Ele é Deus e que Ele cuida dos teus filhos. Ele cuida dos teus servos. E aí eu queria que você pensasse comigo diante da admiração de Nabucodonosor
quando Deus estava ali livrando Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lembre-se que nós estamos diante de muitas pressões e dificuldades nesse tempo e nessa geração. Mas as nossas raízes muitas vezes não estão profundas e não estão firmadas em Deus. Muitos de nós saímos da presença de Deus no momento da prova. Estamos vivendo um momento crítico na história da humanidade. Esse período pandêmico tem gerado muita pressão emocional, pressão psicológica e espiritual na vida de muitos de nós. Todas as pessoas vivem atemorizadas e aterrorizadas com o que está acontecendo, mas o pior não é isso. O pior é a manifestação da fé diante disso. Como nos posicionamos diante disso? Muitas pessoas pulam fora, abriram fora de Deus. Muitas pessoas abandonaram a sua fé, desistiram do Evangelho, desistiram da presença de Deus. Diante do caos, da prova, da luta, diante da fornalha de fogo, nós precisamos manifestar uma fé genuína. Precisamos manifestar uma fé que seja de fato profunda em Deus, porque Ele pode nos livrar. Ele vai nos livrar, mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus. E aí nós precisamos, através dessa história, perceber que a presença de Deus diante das dificuldades, diante das provações, das tribulações que passamos, é real. Ainda que passemos pelas provas, a questão não é não ter dificuldade. O que é interessante perceber é que esses jovens estavam dentro do fogo, passando pela provação, estavam dentro de uma fornalha em chamas, o que significa dizer que Deus não nos livra dos problemas, Deus nos livra nos problemas. Não é que você não vai ter prova, não é que você não vai ter lutas, você não vai ter dificuldades, você vai ter, mas Deus estará lá para te livrar de todas elas. Ele estará presente nos problemas para te livrar dos problemas. Foi Jesus que disse aos seus discípulos, João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus Cristo está presente, Deus está presente, diante do caos, diante da dificuldade. Ele está lá para trazer livramento para a sua vida. Ele está lá para trazer resposta ao seu coração. E agora, o rei Nabucodonosor, admirado, vai até a fornalha e diz, Sadraque, Mesaque, Abidnego, venham aqui. E ele diz, servos do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor, porque nenhum Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Eles saem ilesos do fogo. Agora, os sátrapas, as pessoas que estavam ali reunidas, os conselheiros, os juízes, os serviçais, estão olhando para aqueles três jovens e eles estão dizendo, realmente, eles não se queimaram, não tem um fio de cabelo chamuscado, eles estão ilesos. E agora o rei diz, a partir de hoje, ninguém profira nada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quem fizer, sua casa será transformada em ruínas, em entulhos, e tal homem será despedaçado. Nesse instante, o que era inimigo dos três, agora passa a proteger os três. O que estava perseguindo, agora está se curvando diante do Deus que esses três jovens serviam e adoravam. Preste muita atenção onde você quer estar e com quem você quer estar. Será que você quer ficar fora da fornalha, fora da provação, fora do fogo, fora da dificuldade com Nabucodonosor ou seus inimigos? Ou você quer ficar dentro do fogo, dentro da fornalha, com Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Rei dos reis? Com quem você quer estar? Você quer estar em um lugar sem problemas, mas com seus inimigos ao seu redor, perseguindo você, humilhando você? Ou você quer estar no meio da prova, da dificuldade, do fogo, tendo a intervenção direta do Deus dos deuses, Senhor dos senhores?
o Senhor estava lá. Deus estava lá para livrar aqueles 3 jovens daquela situação de caos, aquela situação de sofrimento e de muita dificuldade que eles estavam passando. Sadraque, Mesaque e Abidnego viram ali diante dos seus inimigos e diante da provação que Deus é um Deus fiel, que Deus é um Deus de perto. E agora o rei Nabucodonosor ordena que eles saiam de dentro da fornalha, mas agora a situação se inverte, a situação é outra. Ele agora reconhece que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus fiel, era um Deus verdadeiro. Para que os nossos inimigos reconheçam que o Deus que servimos é um Deus verdadeiro, primeiro nós precisamos reconhecer diante dos nossos inimigos que o nosso Deus é verdadeiro. Eu convido você para entender por meio dessa história que Deus continua trabalhando em seu favor. Continua trabalhando em favor de você, da sua família, da sua história. Agora, no meio da prova, acontece algo incomum. O rei, ao reconhecer que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego estava lá para livrá-los das suas mãos, agora o rei faz algo incomum. No meio da prova, no meio da dificuldade, que vem o livramento de Deus, é também no meio da prova que vem o crescimento de Deus. Esses 3 jovens agora são promovidos no meio da prova. Que coisa linda! Nós estamos aqui percebendo um rei que estava irado, cego pelo poder, estabelecendo pena de crueldade e dominando as pessoas de uma forma opressora. Esse mesmo rei agora se curva diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E mais que isso, não apenas isso, ele protege esses 3 jovens. Ele diz que a partir de agora ninguém mais poderá falar alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas ele vai além e faz mais. Ele diz, a partir de agora, vocês serão promovidos dentro do meu palácio. Eles crescem na prova, eles crescem na dificuldade, são promovidos diante das dificuldades. Você sabia que na presença de Deus você pode ser promovido e os seus inimigos podem ser usados por Deus para promover você? Você sabia que os seus perseguidores podem servir de esteio para que você passe, para que você continue a sua trajetória de vida, se você for fiel a Deus? Lembre-se, se formos fiéis a Deus, Ele será fiel a nós. Se mantermos-nos convictos e enraizados na presença de Deus e na palavra do Senhor, Ele confirmará em todo tempo o nosso crescimento e justificação. É através dessa história que você pode continuar firme e continuar crendo em Deus. É através dessa convicção de que Deus estava lá que você também pode confiar e acreditar que Ele estará com você no meio do caos, no meio da dificuldade, no meio da crise. Sua família, sua história, seus planos, o seu futuro estão nas mãos do Senhor. E lembre-se, no meio das provas e das dificuldades, Deus estará lá para livrar você de todo mal. As pessoas que estão tramando e buscando te destruir, elas serão usadas por Deus como instrumento para gerar crescimento e promoção. É no meio da dificuldade que Deus traz livramento, mas traz também crescimento. É diante dos inimigos e diante das provas que o Senhor gera lições poderosas para as nossas vidas. Aqueles 3 jovens foram promovidos diante do palácio do rei. O rei promove Sadraque, Mesaque e Abidnego. São protegidos, promovidos, são guardados e são abençoados agora no meio do caos, no meio da dificuldade. Você sabia que Deus pode livrar você, mas também pode abençoar você no meio da prova e no meio do caos? Tem solução de Deus para você, para sua família, para sua história. Creia nisso. Confie no Senhor, apresente-se diante dele com um coração sincero e sirva ao Senhor fielmente, pois ele vai te livrar no meio das dificuldades e no meio do caos, ele vai gerar crescimento para você e para a sua família. Um abraço especial.